Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa sexta-feira. Vou pedir para você, se você puder, prepara aí o azeite. Quem tem o azeite, se você não tiver o azeite, pode ser o óleo mesmo. Deixa próximo aí. Eu vou abençoar o óleo, vou consagrar o azeite e pela fé eu vou fazer a unção no alto da tua cabeça, nas tuas mãos e nos teus pés. Essa unção de sexta-feira, gente, ela tem o propósito de Deus tocar todas as áreas da tua vida. O mal, ele pode se esconder dos meus olhos. O mal, ele pode se esconder dos teus olhos, não é verdade? Mas ele não pode se esconder dos olhos do nosso Deus. Então, aonde o mal estiver escondido, aonde o mal estiver trabalhando, aonde o mal estiver atuando pela mão de Deus, pelo poder de Deus, ele vai bater em retirada. Pelo poder de Deus, ele vai cair por terra e você vai sair levando bênção de libertação nessa noite. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem aqui na videoconferência? Tá ouvindo bem? O som tá bom? Amém. Glória a Deus. Pessoal que tá pelo YouTube, tá ouvindo bem também? Pastor Anísio escreveu aqui que o som tá bom pelo YouTube. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar. Vamos falar com Deus, porque é na oração, é buscando a Deus, é na presença de Deus que nós vencemos as nossas lutas. É na presença de Deus que nós vencemos todas as nossas batalhas. Obrigado, Nizane. Obrigado, Maris. Obrigado, Dona Adelina, lá em Marília, aqui no interior de São Paulo. Pessoal que está respondendo aqui. Ivana Jesus, Deus abençoe a tua vida, Ivana, no nome de Jesus. Vamos entrar agora em oração. Você vai fazer aí da tua casa, aí onde você está, o teu lugar de oração. E lugar de oração, gente, é lugar de foco. É lugar de concentração. Não dá para mim estar orando e ouvindo rádio. Não dá para mim estar orando e vendo a novela. Porque a oração, gente, é momento de sintonia com quem? Com Deus. É momento de comunhão com Deus. Então não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada roubar a tua atenção. O inimigo vai querer roubar a tua atenção, sabe por quê? Porque ele quer que você continue do mesmo jeito. Mas é você quem decide se você vai permitir ou não vai permitir que ele roube a sua atenção. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nós vamos agora entrar em oração, eu vou orar. E você, aí onde você está, só que está em casa, a maioria está em casa, você vai fazer aí do seu lugar, lugar de oração, lugar de comunhão com Deus, lugar de relacionamento com o teu Deus. Se você puder, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos em oração na tua presença e fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, meu Pai, porque a nossa fé, a nossa confiança, meu Pai, está na palavra do Senhor. E a tua palavra diz, meu Pai, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Senhor, reunidas no teu santo nome, Pai, o Senhor estaria no meio delas. O Senhor estaria presente, Pai. E nessa noite de sexta-feira, meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, Jesus. E eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está conosco.
E o Senhor está, meu Pai, no nosso meio. E nesse momento, meu Deus, eu apresento em oração a vida do teu povo. Eu apresento em oração, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Essa serva do Senhor, esse servo do Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, meu Pai. Meu Deus, eu apresento esta pessoa, Deus, que nessa noite de sexta-feira, ela entra aqui na sala de oração, meu Pai. Primeiro, meu Deus, porque ela crê no Senhor, porque ela crê no teu poder, porque ela crê na tua palavra, meu Pai, e porque ela precisa, meu Deus, da tua bênção. Ela precisa, meu Deus, da tua graça, da tua misericórdia. Ela precisa, meu Deus, da manifestação do teu poder. E o Senhor disse na tua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então eu peço, meu Deus, já nesta oração inicial, visita esta pessoa, Pai. Toca aí na vida dela, Senhor. Toca na saúde. Meu Deus, toca aí na família dela, toca no lar, meu Deus. Toca no emocional. Toca, meu Deus, no trabalho, na vida financeira, na vida profissional, na vida amorosa, na vida sentimental, meu Pai. E se existe, meu Deus, algum mal, Senhor, amarrando, travando, atrapalhando, se tem algum mal, meu Deus, alimentando essa doença, essa enfermidade, alimentando, meu Deus, esse problema, esse sofrimento, essa situação, meu Pai, que esta pessoa vem carregando há muito tempo, que ela vem arrastando na sua vida há muito tempo, e ela não consegue, meu Deus, resolver. Oh, Pai, toca com teu poder, meu Deus, agora mesmo, e faz bater em retirada, meu Deus, esse espírito imundo, esse espírito, meu Pai, de depressão, de ansiedade, de pânico, esse espírito, meu Deus, de doença, de enfermidade, de confusão dentro dessa casa, esse espírito de amarração, de portas fechadas, de decepção amorosa, meu Deus, repreende todo o mal, Pai, e abençoa, Deus. Abençoa o teu povo nessa noite, meu Pai. Que esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a palavra, em ato profético, adorando ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida do teu povo. Está escrito, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalhe em favor dos que confiam nele, dos que esperam nele. Pai, a nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança, Pai, está no Senhor. Então vem trabalhar no nosso favor nessa noite, Deus. Faz o que essa pessoa não pode fazer. Resolve, meu Deus, aquilo que ela não pode resolver. Faz o milagre, meu Deus. Faz o milagre, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e na certeza da atenção do Senhor, na certeza da bênção, na certeza da vitória, Pai. Eu entrego, meu Deus, a direção desta sala de oração, dessa sexta-feira, nas tuas mãos. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Que o Senhor esteja no controle de tudo, meu Deus. Que tudo que nós fizermos, meu Pai, o Senhor esteja à frente. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para honra, glória e louvor do teu nome. Eu entrego, Pai, a vida daqueles que já estão aqui
na sala de oração. Eu peço, meu Deus, traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. Traga-os nesta noite. Pai, eu peço mais ainda, Senhor, faz esta transmissão chegar para aquela pessoa que está sofrendo, meu Deus, que está desesperada, que talvez, meu Pai, está pensando em dar cabo da própria vida. Que o Senhor venha usar a minha vida para abençoar a vida dela. Que eu seja a boca do Senhor, que eu seja instrumento do Senhor, Pai, para a bênção do teu povo nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus. Ore com fé, igreja, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas nas tuas mãos. Vem me abençoar nessa noite, Deus. Vem me dar vitória nesta noite. É o que eu te peço. E antecipadamente eu te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite de maneira grande e poderosa. E eu tenho certeza pela fé que Ele já está tocando na tua vida, que Ele já está visitando a tua casa, que Ele já está tocando nos teus caminhos, que Ele já está abençoando a tua vida. A palavra de Deus vai dizer assim, que desde a antiguidade, nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Jaqueline, não pode cochilar no culto não, Jaqueline. Estou brincando com você, Jaqueline. Desde a antiguidade, nunca se viu um Deus que trabalhe em favor daqueles que confiam nele. A nossa confiança está nesse Deus. A nossa esperança está nele. Então eu creio que agora mesmo, igreja, ele está trabalhando no teu favor. Ele está trabalhando na tua saúde, ele está trabalhando no teu emocional, ele está trabalhando na tua casa, ele está trabalhando para fazer aquilo que você não pode. Ele está trabalhando para controlar aquilo que você não controla. Amém? Glória a Deus. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé, e depois nós vamos fazer a oração forte de libertação. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 7. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Dona Joana Freitas, Deus abençoe a vida da senhora, dona Joana. Em nome de Jesus. Obrigado, tá bom? Obrigado pela mensagem que a senhora mandou. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Mateus 7, 7. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você na tela. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Você encontrou aí na tua Bíblia? Dona Cida, encontrou aí na Bíblia da senhora, dona Cida? A dona Cida vai dizer, bispo, já encontrei. Tem aqui na minha Bíblia. Amém. Mateus
7:7. Antes de nós lermos o texto, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim, por favor. Na matemática de Deus, fé, confiança na palavra, mas perseverança é igual a vitória. Se você estiver confiando de todo o teu coração na palavra de Deus, eu não falo para você confiar no bispo, porque o bispo ele não pode mudar a tua vida. O bispo não pode curar você. O bispo não pode resolver a tua vida. Homem nenhum pode, Deus pode. Eu não falo para você confiar em mim, mas eu falo para você de maneira enfática, de maneira veemente, confia na palavra. Se não está na palavra, não é de Deus. A tua confiança tem que estar na palavra de Deus. Quando eu coloco a minha confiança na palavra e eu persevero, tem coisas na nossa vida, gente, tem coisas que você vai pedir a Deus e que na mesma hora ele vai te responder. Amém? Tem outras coisas que você vai pedir a Deus nessa noite, ele vai te responder amanhã. Tem outras coisas que você vai pedir, ele vai te responder daqui a uma semana. O que eu quero dizer? Que tudo é no tempo de quem? De Deus. Tudo é no tempo de Deus. Ô bispo, mas Deus não pode tudo? Sim, Deus pode tudo. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é que Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Deus, ele pode, num abrir e fechar de olhos, mudar a tua vida. Pode ou não pode? Deus pode. Mas por que tudo é no tempo de Deus? Porque, gente, tem determinadas bênçãos que para a gente receber, Deus, ele primeiro nos prepara. Porque imagina, você recebeu uma bênção fora de tempo, você não estava preparado, você não estava preparada, não vai ser bênção. Vai ser maldição na tua vida. Por isso que tudo é no tempo dele. Ou seja, é Deus preparando você, é Deus moldando você, é Deus mudando a tua maneira de pensar, mudando o sentimento, mudando o comportamento, para que quando aquela bênção chegar na tua vida, ela fique na tua vida. Ela permaneça na tua vida e realmente seja bênção. A Bíblia diz que a bênção de Deus não traz desgosto. A bênção não traz o quê? Desgosto. Por isso que tudo é no tempo de Deus. Eu estou me lembrando, nós tivemos 2 anos pastoreando uma igreja lá na terra de Jaqueline, lá em Salvador, na Bahia. Nós tivemos 2 anos. A Jaqueline deve conhecer o bairro, lá no bairro da Pituba. Tivemos 2 anos ali. E ali, nós tomamos conhecimento de um homem que um tempo atrás, não sei quantos anos atrás, esse homem, ele ganhou o prêmio da loteria, o prêmio maior. Loto, Mega Sena. Eu sei que esse homem ganhou muito dinheiro, ele era gari. E, de repente, da noite para o dia, esse homem ficou muito rico. Na verdade, ele não ficou rico, ele ficou milionário.
Esse homem começou a gastar. Pra você ter uma ideia, tem um hotel ali na Barra, não me lembro o nome de um hotel, um hotel 5 estrelas ali perto do Farol da Barra. Esse homem chegava ali e pagava comida e bebida para mais de 1.000 pessoas. Ele comprava a roupa, ele usava a roupa e jogava fora, nem lavava. Resumindo, resumo da ópera. Perdeu tudo e voltou pior do que era antes. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa receber uma coisa que ela não está o quê? Preparada. Ela vai meter o pé pelas mãos, ela vai fazer um monte de besteira. E aquilo que era para ser uma bênção se torna na vida daquela pessoa o quê? Uma maldição. Eu fico imaginando hoje a cabeça desse homem. Que teve tudo e viu tudo embora assim, ó. Por isso que eu comecei a mensagem falando de confiança em Deus, mas de quê? De perseverança. Você confiar na palavra de Deus, você confiar na palavra e perseverar nela. Porque se você perseverar na palavra de Deus, a Bíblia diz que a seu tempo, no tempo de Deus, ele vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. Amém? A promessa da cura, a promessa da restauração do casamento, a promessa da libertação do filho, a promessa da prosperidade, a promessa da paz de espírito e a principal de todas as promessas, a salvação da tua alma. Mas eu tenho que perseverar. Tem gente que diz assim, não, está demorando, eu não recebi, e desisto. Ela perdeu a benção. E lá na frente, ela vai se dar conta da bobagem que fez. Ela diz, eu vou começar, eu vou buscar a Deus de novo. Ela vai ter que começar tudo de novo. Fé, mas perseverança é igual a vitória. Amém? Olha só o que Jesus diz aqui no texto. Jesus disse assim, o título dessa mensagem, Jesus incita a orar. Mas Jesus aqui ensina oração com perseverança. Não é a oração com ansiedade. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Será que Deus me atendeu? Será que Deus me respondeu? Será que eu vou receber? Será que... Isso não é fé. Fé é você confiar e perseverar. Tendo dentro de você a certeza que aquele que te prometeu é fiel. E a seu tempo ele vai cumprir na tua vida. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Depois Jesus disse assim, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Espírito Santo está dizendo aqui o seguinte, olha, persevera. Você pediu, não chegou, busca. Você está buscando, não chegou ainda, bate. Isso se chama perseverança. Aí Jesus vai dizer assim, pois todo o que pede a quem? A Deus, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, se você crê no teu coração e você não desistir no meio do caminho, vai chegar a resposta. Vai chegar a resposta.
que acontece, gente, é que Satanás, ele tem trabalhado para que as pessoas estejam ansiosas. E quando você vai para a ansiedade, você está quebrando um princípio bíblico. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por nada. Satanás, ele quer você ansiosa. Ele quer você ansioso. Sabe por que Satanás te quer ansioso? Porque ele sabe que a ansiedade não vai acrescentar nada na tua vida, não vai resolver nada. É bíblico. Jesus disse, olha, a sua ansiedade não acrescenta um côvado na tua vida. Você sabe qual é a medida de um côvado? É isso aqui, ó. É a distância desse dedo mindinho aqui até aqui o cotovelo. Mais ou menos o que? 40 centímetros. Jesus disse, a sua ansiedade não acrescenta nada. Pelo contrário, gente, quando você vai pelo caminho da ansiedade, você abre uma porta para o inimigo. Porque quando você está ansiosa, quando você está ansioso e a coisa não chega logo, ou não acontece como você está esperando, aí Satanás começa a falar assim, ó, tá vendo aí? Não vai acontecer, não. Tu não vai conseguir. Não vai dar certo. Aí Satanás começa a dizer assim, olha, vai acontecer isso de ruim. Ó, quando você for lá fazer o exame, vai dar uma doença grave. Você vai perder o emprego. Ó, o seu filho vai acontecer isso de ruim. Tudo começou com a ansiedade. Você sabe que nós estamos vivendo em uma época onde muitas pessoas estão enfermas emocionalmente. Eu sempre coloco uma enquete, não bem uma enquete, eu coloco lá no grupo de oração, qual é a área da tua vida que você precisa de uma resposta? Aí eu coloco financeiro, saúde, família, emocional. Geralmente, financeiro e emocional é o que mais aparece. Porque as pessoas estão enfermas emocionalmente. E você sabia que quando você está enfermo na tua alma, adoece o teu corpo? Tem muita gente que está com um monte de sintomas de dores no corpo, mas o problema é a alma. Pessoa em depressão. O que é a depressão? Excesso de passado. A pessoa está presa lá no passado. Gente, passado, o nome já diz, é o quê? Passado. Dá para voltar? Hein, Jair? Dá para rebobinar a fita e ir lá em 1970? Não dá, passou, é passado. A coisa boa é passado. A coisa ruim também é o quê? Passado. Lá em Isaías vai dizer assim, olha, deixando o que para trás ficou, siga para o alvo. Minha avó já dizia assim, quem olha para trás não segue caminho. Você pode ver que a pessoa que está presa no passado, a vida dela para no tempo. Para. Ela não consegue avançar. E isso, gente, Satanás quer exatamente a pessoa presa lá no passado. Ah, mas lá no passado eu tinha isso, eu tinha aquilo. Passado. Ah, lá no passado eu sofri isso, sofri aquilo, sofri aquilo. Passado. E você cura isso com Deus. É com Deus. Não tem jeito, é com Deus. Pessoa ansiosa. Ela está ansiosa. O que é ansiedade? É a pessoa preocupada lá na frente. Quando a Bíblia diz que o amanhã pertence a quem? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, como é que é a oração? O pão nosso de cada dia? Se Deus cuidou de mim hoje,
Será que amanhã ele vai me largar? O Deus que cuida hoje vai cuidar amanhã. Ele disse assim para você: eis que estou contigo todos os dias. Eu estou com você todos os dias. Então eu preciso confiar na palavra. Você está entendendo, sim ou não? E Deus, no seu tempo, ele vai fazer. Tem coisas que ele vai fazer hoje, tem coisas que ele vai fazer amanhã, tem coisas que ele vai fazer na semana que vem, tem coisas que ele vai fazer no próximo mês. Mas a Bíblia diz: aquele que prometeu é fiel. E ele vai cumprir na sua vida. Amém? Você está entendendo a palavra, sim ou não? Jesus disse: o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus diz assim: ou qual dentre vós é o homem? Quando fala aqui do homem, gente, está falando no sentido geral, homem e mulher. Qual é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Pessoal que está aqui na vídeo aqui, quem aqui tem filho? Quem tem filho? Se o seu filho tiver com fome, falar assim: mãe, pai, me dá um pedaço de pão, eu estou com fome. Você vai dar uma pedra para ele? Você vai dar um jeito. Você vai conseguir alguma coisa para ele comer. Geralmente, a mãe, muito mais do que o pai. Você sabe que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. É que o pai é mais duro, mas a mãe é a mãe. Se tiver pouco, ela vai tirar da boca dela para dar para ele, mas ele não vai ficar com fome. Eu não sei se você em algum momento você já passou por essa situação de ter familiares na cadeia. Não sei se alguém aqui já passou por essa situação. Eu me lembro que eu e a pastora, quando a gente estava na cidade de São Paulo, lá por volta de 96, nós pastoreávamos uma igreja ali na Zona Oeste, no bairro de Pinheiros. E ali em Pinheiros tem um centro de detenção só para mulheres. E a gente fazia um trabalho lá, de levar a palavra de evangelização. E na cadeia, no dia da visita, você quase não vê um homem na fila para visitar. A maioria, mulher. E mãe. Mãe. Porque o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Jesus aqui está dizendo: qual é o pai, a mãe, que se o filho pedir pão, hein, vó? Filho pedir pão, tô com fome. Essa mãe, esse pai, tô falando mãe de verdade, porque tem umas mães hoje também que, misericórdia, né? Hã? Tô falando mãe mesmo, mãe de verdade. Ela vai fazer de tudo, mas ela vai fazer chegar o pão pro filho, pra filha. Ela vai fazer alguma coisa, mas o filho não vai ficar com fome. Aí o versículo 10, Jesus diz assim: ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, Jesus está dizendo assim: olha, se vocês, seres humanos, que são cheios de erros, que são cheios de falhas, mas vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, agora está falando de Deus, que está no céu, dará
boas coisas ao que lhe pedirem. Ou seja, se você perseverar na presença dele, a resposta vai chegar. Jesus está dizendo isso. Se você perseverar buscando a esse Deus, na presença dele, dando ouvidos à palavra dele, a seu tempo, vai chegar a resposta. Então eu digo para você nessa noite, a gente termina e vamos orar, não desista da tua fé. Não desista da tua confiança em Deus. Bispo Marcos, a luta está muito grande, bispo. Eu imagino. Mas a luta grande aponta para uma vitória muito maior. A luta grande aponta para uma vitória que, quando chegar, muitas pessoas vão ser ganhas para Cristo através do seu testemunho. Por isso, minha irmã, meu irmão, não desista da tua fé. Hebreus 10 vai dizer assim, não abandone a sua fé. Ela tem grande prêmio. Ela tem grande galardão. Quem te prometeu não foi o bispo. Quem te prometeu não foi a placa da sua igreja, não foi a sua religião. Quem te prometeu é aquele que criou o universo. É o Senhor dos exércitos. É aquele que nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a sua que ele vai perder. Não vai ser a sua, minha irmã, que ele vai perder. Mas se você desistir, aí Deus não pode fazer nada. Você entendeu essa palavra, sim ou não? Fé em Deus, mais perseverança é igual a vitória. Na matemática de Deus, confiança na palavra, mais perseverança é bênção, é vitória para a tua vida. Se você crê nessa palavra, toma posse no teu coração e declara, eu não vou desistir. Abre a tua boca e fala isso, eu não vou desistir. Declara isso, verbaliza isso, para Satanás ouvir, eu não vou desistir da minha fé. Isso se chama legalidade no mundo espiritual. Você que está pelo YouTube, escreva aí no comentário, eu não vou desistir da minha fé. Eu não vou desistir da minha confiança em Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu quero fazer a oração forte. Eu quero fazer a oração de libertação e nós vamos orar em nome de Jesus. E o poder de Deus vai tocar na tua saúde. O poder de Deus vai tocar no teu casamento. Vai tocar na tua filha, no teu filho. O poder de Deus vai tocar nos teus caminhos. O poder de Deus vai tocar no teu emocional. E aonde o mal está escondido, aonde o mal está atuando, ele vai bater em retirada. Amém? Ele vai sair. Maria do Rosário, eu não vou desistir da minha fé. Vilma Vilas Boas, eu não vou desistir da minha fé. Ivana Jesus, Maris Angélica, Maurício Bernardo, Maria Ferreira, Terezinha Silva, Marluce Melo, Nair Andreoli, Darcy Vilela, Georgina Garcia, Adelina Vitalino, amém. Naina Grana, amém. Glória a Deus. Adriana Bernardo, isso mesmo, gente. Não desista da tua fé. A tua vitória, a tua bênção está na tua fé, no nome de Jesus. Vamos orar agora? Quem tem o óleo aí, quem tem o azeite, segurem na tua mão. Eu vou abençoar o óleo, vou consagrar o azeite. E eu vou fazer a unção da libertação. E nós vamos orar forte em nome de Jesus para libertação espiritual. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado,
Eu apresento, meu Deus, na oração, o óleo, o azeite, que o teu povo apresenta agora em casa, Pai. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, consagre esse óleo, consagre esse azeite, meu Pai. O Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Eu peço, meu Pai, que esse azeite seja fogo, que esse óleo seja fogo do Espírito Santo, meu Pai. E no momento da unção, da libertação, aonde o mal estiver atuando, aonde o mal estiver escondido, meu Pai, que ele seja queimado, que ele seja quebrado e que ele saia da vida desta pessoa, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém? Eu vou fazer agora a unção da libertação. Eu vou ungir o alto da tua cabeça. Amém, Rita? Eu não vou desistir da minha fé. Eu vou ungir o alto da tua cabeça, as tuas mãos, os teus pés, e nós vamos fazer a libertação. Deus, em nome de Jesus, eu unjo o alto da cabeça desta pessoa com a unção de fogo de libertação. Coloca o óleo no alto da tua cabeça, recebe unção de libertação no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu unjo as mãos desta pessoa com a unção de fogo de libertação, em nome de Jesus. Passa o óleo nas tuas mãos, passa as mãos assim uma na outra. A unção está nas tuas mãos. Eu vou ungir agora pela fé os teus pés. Pai, em nome de Jesus, eu unjo os pés desta pessoa com a unção de fogo de libertação, em nome de Jesus. Unja aí o seu pé direito. Agora unja o esquerdo, em nome de Jesus. Se você tem foto da família, unge em nome de Jesus. Na hora que você ungir essa foto, aonde o seu familiar tiver, o fogo do Espírito Santo vai tocar na vida dele. Para cura, para libertação, para proteção, para livramento. Quem tem foto da família, unge aí agora. Quem tem peça de roupa, unge a peça de roupa agora também. No nome do Senhor Jesus. Unge aí agora. Obrigado, pastora. A pastora colocou aqui a palavra de Hebreus 10:35. Não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Depois você leia Hebreus 10:35. Eu vou fazer a oração forte agora, gente. Eu vou pedir para você ficar sentada, sentado. Por que eu sempre peço isso? Porque eu vou fazer uma oração forte. E pode acontecer que na hora da oração forte, você sinta o teu corpo arrepiado, você sinta o seu corpo pesado, você sinta tonteira, você sinta mal-estar. De antemão, eu já estou declarando, os demônios vão sair sem manifestar. Sem manifestar, todo o mal vai embora no nome de Jesus. Mas eu peço para você ficar sentado no nome de Jesus. Amém? Se você puder, você vai colocar as mãos no teu coração. Eu vou estender a minha mão e pela minha fé, eu vou estender a minha mão para a tua vida. O poder de Deus vai tocar aí na tua vida. O poder de Deus vai tocar aí na tua vida. E aonde o mal estiver atuando, aonde o mal estiver alojado, ele vai sair. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu estendo a minha mão. O Senhor disse na tua palavra que aonde eu colocasse a minha mão seria abençoado.
Eu estendo agora a minha mão, Pai, e pela minha fé, eu estendo a minha mão para a vida dessa mulher, para a vida desse homem, para a vida desse jovem. Eu estendo a minha mão para a vida dessa criança. Peço, meu Deus, entra agora com o teu poder, Senhor. Entra agora, Pai, em forma de fogo, meu Deus, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Toca com teu poder agora nos pensamentos, Pai. Toca no emocional. Toca no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, toca com teu poder agora em forma de fogo, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, e aonde o mal tiver alojado, aonde o mal tiver atuando, aonde o mal tiver escondido, aonde o mal tiver trabalhando, eu ordeno agora, comece a sair agora, Satanás, comece a sair agora, espírito maligno, espírito imundo, comece a sair do corpo desta pessoa, comece a sair da saúde dela, do emocional, comece a sair do casamento, da vida amorosa, comece a sair de dentro da casa dela, da família dela, comece a sair do trabalho dela, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado, aonde você estiver atuando, eu me levanto agora contra você, Satanás, eu me levanto agora contra você, espírito imundo, e ordeno, solta agora o corpo desta pessoa, você que foi mandado para a vida dessa mulher, você que foi mandado para a vida desse homem, em uma sexta-feira como essa, fizeram um trabalho contra ela, um trabalho contra ele, numa sexta-feira foi colocado um trabalho lá na encruzilhada, lá no cemitério, lá na beira do rio, na beira da cachoeira, lá no Roncó, na Camarinha, e nesse trabalho estava o nome dessa mulher, nesse trabalho estava a peça íntima desse homem, nesse trabalho estava um fio de cabelo, estava uma fotografia dessa pessoa, e você entrou na vida dela, você entrou na saúde dela, você entrou dentro da casa dela, e de lá para cá a vida dessa pessoa está de ponta cabeça, de lá para cá a vida dessa pessoa virou um inferno, ela está lutando, mas ela não consegue se levantar, ela está lutando, mas ela não consegue vencer, é doença, é enfermidade, é perturbação, é problema no casamento, espírito de ciúme no meio do casamento, espírito de traição, espírito de separação, você entrou no filho, você entrou na filha, você entrou nessa família, e essa família virou um campo de batalha, essa casa virou um verdadeiro inferno. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai agora da vida desta pessoa, oh meu Deus e meu Pai, envia agora do teu poder, meu Pai, envia agora fogo do céu, envia fogo do Espírito Santo na saúde desta pessoa, meu Pai, no trabalho dela, envia fogo do Espírito Santo, meu Pai, nos pensamentos dela, no emocional dela, na vida amorosa dela, envia fogo do Senhor agora, meu Deus, e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, todo olho grande, toda inveja, todo mal espiritual vai sendo queimado. Satanás, a tua força é quebrada, solta o corpo dela, você que está arrepiando o corpo dela, você que está pesando o corpo dela, você que está colocando tonteira, colocando ânsia de vômito, vai saindo do corpo dela, vai saindo do emocional dela, espírito da depressão, espírito da ansiedade, espírito do pânico, você que não deixa essa pessoa dormir
direito. Essa pessoa tem tido pesadelos com rituais, pesadelos com mortos, pesadelos com sangue. É você na mente dela, é você no intelecto dela. Você está fazendo essa pessoa ver coisa dentro de casa quando não tem nada. Ela está ouvindo vozes quando não tem ninguém. É você na mente dela, é você perturbando a mente dela. Você quer levar essa pessoa à loucura. Você, espírito da insônia, você, espírito do medo, espírito do nervosismo, espírito maligno que coloca peso no corpo dela, um cansaço sem explicação, um desânimo, uma angústia, uma opressão. Meu Deus, vai queimando, 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 queimando. Todo mal, todo mal, todo mal, solta, solta o corpo, solta a casa, solta o casamento, solta a vida sentimental, solta o trabalho dessa pessoa está amarrado, o negócio está amarrado, a vida financeira está amarrada, tranca a porta, tranca caminho, sai agora, vai saindo agora. Ore assim comigo, igreja. Meu Deus, ore com mais fé. Meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo. Eu não aceito nenhum mal no meu emocional, dentro da minha casa, na minha vida financeira, nos meus caminhos. Diga comigo: Senhor Jesus, envia agora fogo do Senhor, fogo do teu poder, e todo mal, diga: queima, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, levante as duas mãos para Deus. Levante as duas mãos para os céus e ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, abençoe as minhas mãos. Consagra as minhas mãos com fogo dos céus. Consagra as minhas mãos 7 vezes mais. E quando eu colocá-las sobre a minha cabeça, o Senhor venha me curar, me libertar, libertar a minha casa, libertar os meus caminhos, que o Senhor venha tirar todo o mal da minha vida, em nome de Jesus. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Pai, consagra essas mãos, abençoe essas mãos, Pai, em nome de Jesus. Coloque as duas mãos abençoadas no alto da tua cabeça. Não diga nada. Você vai pensar somente em Deus. As tuas mãos estão consagradas, abençoadas. Agora é Deus. É a mão de Deus tocando. É a mão de Deus tocando. E a força do inimigo está sendo quebrada. A tua força é quebrada, Satanás. Vai embora agora. Sem manifestar, tu vai sair agora, levando dor, doença, enfermidade. Sai de dentro da casa dela. Sai do marido, sai da esposa. Sai do filho, da filha. Sai desse lar agora, em nome de Jesus. Sai do trabalho. Espírito de amarração, sai do trabalho. Sai do trabalho agora. Sai do emocional dessa pessoa. Depressão, opressão, angústia, desespero. Você vai sair agora. Você vai embora agora, levando todo o mal, levando toda a dor, levando todo o desespero, levando todo o sofrimento. Diga comigo: em nome de Jesus, eu ordeno o mal, vai embora agora, vai sair agora. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça e diga comigo: saia. Arranca pela fé todo o mal agora. Em nome de Jesus, sai. Doença, dor, enfermidade, tristeza, angústia, peso, desespero, saia. Em nome de Jesus, todo mal aí de dentro da tua casa, do teu casamento, do teu filho, da tua filha, do teu trabalho, dos teus caminhos, diga: sai. 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 Em nome de Jesus. Respira fundo agora. E fala com fé: não volte nunca mais. Declara, igreja: não volte nunca mais para o meu corpo, para minha casa, para o meu emocional, para minha vida. Vai embora todo mal em nome de Jesus. Receba libertação agora. Receba libertação. O meu Deus te liberta agora. Seja livre de todo mal que estava no teu corpo. Seja livre dessas dores. Seja livre desse peso. Seja livre desses arrepios. Seja livre de todo mal no teu corpo agora. Seja livre dessa angústia, dessa amargura, desses pensamentos ruins, dessa depressão, dessa ansiedade, desse pânico. Seja livre agora em nome de Jesus. Recebe libertação para a tua casa. O mal que estava atuando aí dentro da tua casa bateu em retirada. Recebe paz para dentro da tua casa. Recebe a bênção de Deus para o teu trabalho, para a tua vida profissional. O que estava dando errado vai começar a dar certo a partir de hoje. Vai chegar a boa notícia. Vai chegar a boa notícia em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja curada, seja curado. Seja liberta, seja liberto. Seja livre de todos os males. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Seja abençoada aí agora em nome de Jesus. Seja abençoado aí agora em nome de Jesus. Você se levanta a partir de hoje. Você se levanta a partir de hoje. Você vai dar a volta por cima, porque o meu Deus te levanta. O meu Deus te toma pela mão. O meu Deus cuida de você. O meu Deus te abençoa. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe a tua bênção. Meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza pela minha fé, meu Deus, que todo mal foi quebrado. Que toda praga, toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor chega aí agora, meu Pai, nessa casa.
que o Espírito Santo entra nesse coração, meu Pai. E que as coisas começam a mudar a partir de hoje. Se você crê, recebe agora a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Eu bendigo o teu santo nome, meu Deus. Eu peço, Pai, entra com a tua presença, meu Deus, em cada coração. Aonde tinha medo, aonde tinha dúvidas, aonde tinha desespero, preocupação, angústia, tristeza. Oh, meu Pai, que brilhe a luz da tua presença. Aí onde você está, peça para o Espírito Santo entrar no teu coração. Não peça mais nada além disso. Você vai dizer: Espírito Santo, entra no meu coração. Espírito Santo, entra no meu coração. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Entra, meu Deus, com a tua presença. E traz paz, meu Deus. Brilha a tua luz. Quando eu terminar essa oração, meu Pai, que essa pessoa já sinta uma diferença. E que a partir dessa noite, meu Deus, essa diferença seja notória, meu Pai, nas áreas da vida dela. Porque o mal bateu em retirada. E agora é a presença do Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, meu Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos. Se você crê na tua bênção, não peça mais. Agradece a Deus, porque Ele é bom todo o tempo. Ele é misericordioso todo o tempo. Mesmo a gente não merecendo nada, Ele cuida da gente. Te amo, Deus. Louve a Deus aí na tua casa agora. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Desde quando me levanto até eu me deitar, até eu me deitar, eu cantarei cantarei a bondade de a Deus. bondade de Deus. Declara: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que Com tenho, todo o fôlego que tenho, eu cantarei cantarei a bondade de a Deus. bondade de Deus. Aleluia, aleluia. A doce voz Que me guie em meio ao fogo. que me guie em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Sei que és meu Pai. Que amigo Que és. amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ouve a Ele na tua casa. Abre o teu coração. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Em tão todo bom. tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei A a bondade. bondade de Deus. Vai louvando a Deus. Deus habita no meio dos louvores. És fiel em todo tempo.
Em todo tempo tu és tão Em bom. todo tempo tu és tão Tão bom. com todo o fôlego que Eu cantarei a bondade de Deus. me Tua seguirá. bondade me seguirá, Senhor. Declara tua bondade, Tua bondade me seguirá, me seguirá. Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, Entrego tudo a ti. tudo a ti. Tua bondade, Tua bondade me seguirá, Senhor. aleluia. Tua bondade Louvado seja o teu nome, me seguirá, Jesus. Me seguirá, Nós te louvamos, Senhor. Pai, pela Eu tua me bondade, rendo a ti, te pela tua dou graça meu ser, e pela tua infinita misericórdia para conosco. Tua Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o Com fôlego todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. aleluia. Recebe a nossa vida, Pai. Recebe a nossa adoração. todo tempo. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Em todo tempo. Nós precisamos da tua és presença. Tão bom. Com todo o Com fôlego todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade e misericórdia certamente vão te seguir todos os dias da tua vida. Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Me seguirá, Declara Senhor. isso, povo de Deus. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Tua bondade Tua bondade me seguirá. me seguirá. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Te dou meu te ser. dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que Com tenho, todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho a certeza dentro do meu coração da tua bênção nessa noite, do teu poder se manifestando nessa noite. Eu tenho a certeza, Pai, que o teu povo foi abençoado, que o teu povo é abençoado, que o teu povo está abençoado. Eu te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Diga graças a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. Como é que você se sente agora depois da oração? Quem se sente bem? Bispo, eu me sinto bem, bispo. Mas assim, o pessoal que está aqui na vídeo aqui.
Bispo, eu estou me sentindo bem. Você que está pelo YouTube, como eu não consigo te ver, escreve aqui. Bispo, na hora da oração, bispo, eu senti um peso, um arrepio, uma coisa ruim. Bispo, mas agora eu me sinto leve, bispo. Parece que saiu uma coisa. Parece não, saiu. Aquele mal que estava colocando peso, aquele mal que estava colocando aquela angústia, aqueles pensamentos ruins, aquele desespero, bateu em retirada. Agora ficou sobre a tua vida a bênção de Deus. A bênção está com você. Creia no teu coração. A bênção está com você. E essa bênção que você recebe agora, ela é espiritual. E quando eu creio nessa bênção espiritual, ela começa a refletir agora na minha vida. E você vai começar a ver nos mínimos detalhes a mão de Deus. A mão de Deus no teu sono, você que tinha problema para dormir. Teve uma senhora que falou assim: bispo, eu não estava dormindo. O senhor falou, bispo, que eu ia dormir igual um passarinho. Bispo, olha, não é que eu dormi bem, mas é. Quando o mal sai, gente, e entra a bênção de Deus, as coisas começam a mudar. Creia no teu coração que todo mal foi quebrado, que todo mal, dona Isabel, está debaixo dos teus pés em nome de Jesus. E que sobre a tua vida está a bênção. Que sobre a tua vida está a bênção de quem? A bênção de Deus. Você crê? Quem crê, gente? Você crê que a bênção está com você? Amém. Amém. Que assim seja. Tu crê, Francisco? Crê que a bênção está contigo? Amém. Glória a Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Como servo do Senhor, como homem de Deus, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Se você crê, recebe. Glória a Deus. Amém? Agora, vou falar uma coisa para você, já vou terminar já. Gente, se apega com Deus. Não adianta a gente querer as coisas de Deus, mas sem compromisso com Deus. Ah, eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero me comprometer. Não funciona, gente. Se apega com Deus. Ele disse assim na sua palavra: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Começa a buscar Ele de todo o coração. Isso não se trata de religião, não. Eu estou falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de você cuidar da tua vida espiritual. Porque relacionamento com Deus é espiritual. Quando você investe em relacionamento com Deus, você está cuidando da tua vida espiritual. E se espiritualmente você estiver bem, as outras coisas vão se encaixar na tua vida. Se aqui dentro de você estiver bem, puxa vida, eu estou em paz dentro do meu coração. Eu estou com força aqui dentro de mim. E essa paz que eu estou falando não é a paz desse mundo, não é a paz que vem do alto. É a paz fruto do Espírito Santo. A paz desse mundo é mentira. A paz desse mundo é um intervalo entre um problema e outro. Eu resolvi um problema, estou em paz. Aí veio outro problema, perdi a paz. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Ninguém explica. Você está no olho do furacão, uma luta, mas dentro de você está em paz. Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Quando você toma a decisão de buscar a Deus de todo o coração,
você está cuidando do teu interior. E se muda aqui dentro, do lado de fora as coisas vão mudar também. Mas se não mudar aqui dentro, você vê, por exemplo, semana que vem vai ter a virada do ano. Aí tem gente que, eu vou botar roupa branca. Eu vou botar roupa amarela para chamar dinheiro. Eu vou pular 7 ondas, eu vou comer uva. Gente, se não mudar dentro de você, vai entrar o ano novo, mas com as mesmas coisas velhas que a pessoa vem arrastando há muito tempo. A mudança não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. E essa mudança, ela é obra e graça do Espírito Santo. Quando você se rende a Ele, Pai, eu me rendo a Ti. Como a gente estava louvando, eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Quando você se rende a esse Deus e começa a buscar Ele de coração, então Ele começa a obra de redenção, a obra de salvação, a obra de transformação na sua vida. Amém? Se apega com Ele. Faz a tua campanha toda sexta-feira de libertação. Faz as demais campanhas que você julgar necessária. Puxa vida, você tem o privilégio, a bênção da igreja chegando aí na tua casa. Você não precisa ir para a rua. Não, a igreja chegando na tua casa. Faz as tuas campanhas da semana, da libertação, da cura, da prosperidade, aquelas que você julgar necessária, mas não deixe de buscar a Deus. No domingo, nós vamos nos reunir para buscar a presença de Deus. Vem buscar a presença desse Deus para o teu coração. Eu vou fazer o culto presencial de manhã, aqui em Campinas, São Paulo, e vou fazer a sala de oração 8 da noite, o culto online. Se você pode vir para o culto presencial, você que mora aqui em Campinas, você que mora aqui na região de Campinas, vem domingo de manhã. Rua Regente Feijó, 595, aqui no centro de Campinas, no auditório do Hotel Eurosuite. É um local seguro, é um local limpo, confortável, com ar-condicionado, com toda a comodidade para você poder buscar a presença de Deus. Bispo, eu moro em outra cidade, em outro estado, em outra região, logicamente não tem como você vir aqui de manhã. Mas não tem problema, nem por isso você vai deixar de ser abençoado, abençoada. Domingo, 8 da noite. Nós vamos estar fazendo o culto online, vou orar pela família, mas depois é palavra de Deus para você se fortalecer na palavra e busca do Espírito Santo, para o Espírito Santo entrar no teu coração. Inclusive, no domingo, nós vamos fazer o batismo nas águas. Domingo agora é o último domingo do mês e último domingo do ano. No culto das 8 da noite, nós vamos fazer o batismo. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, dona Isabel, o primeiro passo que ela dá é o batismo. E o batismo não é para a pessoa pertencer à igreja A, B ou C. Tá entendendo, vó Lisinete? O batismo é para você começar uma nova vida com Cristo. O batismo é para a salvação da tua alma. Jesus disse assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Bispo, eu quero me batizar, bispo. Então, faz assim. Quando eu terminar o culto, você vai lá no WhatsApp, no meu WhatsApp, você vai mandar o teu nome completo, com a palavra batismo. Ah, bispo, eu não sei ler. Tá bom. Grava um áudio, fala o teu nome completo e fala, bispo, eu quero me batizar. Eu vou colocar o teu nome para a lista do batismo. No domingo, você vai preparar aí na tua casa uma bacia vazia, para você não derramar água pela casa. Mas também é só água, água seca. Com esse calor, então, seca rapidinho. Mas para você não estar molhando a casa. Você vai preparar uma bacia vazia e uma jarra d'água. E eu vou fazer o batismo por efusão. Ou seja, eu vou derramar a água sobre a tua cabeça. Para você começar uma nova vida com Jesus. E para a salvação da tua alma. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Glória a Deus.
A Georgina está dizendo aqui, bispo, eu chorei muito, bispo, na esperança da minha cura. Eu estou bem, amém. Georgina, perseverança, Georgina. Aquele que te prometeu é fiel. E ele vai te dar essa vitória e você vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero fazer a oração agora pela tua vida financeira, pelo teu trabalho. Eu termino o culto e você vai descansar abençoado, abençoada. Amém? Quero fazer a oração também por você dizimista desse ministério, por você ofertante desse ministério, por você que está aqui nessa noite e diz assim, bispo, eu quero me tornar um dizimista desse ministério a partir de hoje. Bispo, eu quero me tornar um ofertante desse ministério nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Nós ensinamos sobre dízimos e sobre ofertas porque é bíblico. O dízimo é princípio bíblico. Mas você não é obrigado a absolutamente nada. Você devolvendo o dízimo, você ofertando, você não fazendo nada, eu vou vir aqui na mesma fé. Eu vou vir aqui na mesma fé para orar, para pregar, para que você seja abençoado. Você está entendendo, sim ou não? A promessa de Deus na tua fidelidade no dízimo, na tua obediência no dízimo, é a promessa de Deus repreender o espírito devorador. O nome já diz o que faz o espírito devorador. Ele devora. Quando tem um espírito devorador na vida financeira da pessoa, é como se ela tivesse com o bolso furado. Você imagina, você ganha muito dinheiro, você põe no bolso. Só que o bolso, dona Mara, está furado. O que vai acontecer? Você vai colocar no bolso o dinheiro. A promessa de Deus é de repreender o devorador, abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de maneira que venha transbordar. Essa é a promessa de Deus. Por que Satanás ele ataca tanto o dízimo? Porque o dízimo, o seu dízimo, a sua oferta, primeiro, ela abençoa a obra. Através do seu dízimo, através da sua oferta, você nos dá a condição de alcançar mais pessoas. Hoje, se nós tivéssemos mais condições financeiras, mais pessoas nós alcançaríamos. O seu dízimo, a sua oferta, torna isso possível. E Satanás não quer. Quando você devolve o seu dízimo, quando você semeia a sua oferta, e você não deve fazer isso apenas para cumprir regra. Devolver o dízimo é você reconhecer que na tua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. É você reconhecer que Ele é Senhor de tudo. Quando você devolve o seu dízimo, quando você semeia a sua oferta, quando você abençoa a obra, o reino, Deus ele abençoa o teu trabalho, Deus abençoa a tua vida financeira. Então eu quero orar por você que está aqui e é um dizimista dessa obra, um ofertante dessa obra. E se Deus toca o teu coração, bispo, eu quero me tornar uma coluna também desta obra. Como é que eu faço, bispo? Eu vou orar. E você aí onde você está, você vai fazer a tua oração, porque o teu compromisso não é comigo, é com quem? É com Deus. Você vai começar a ser fiel, você vai ver como Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, aí na tua casa, apresenta as mãos assim para Deus, as duas mãos. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira e você vai pedir a bênção. A bênção para o teu trabalho, a bênção para os teus projetos, a bênção para a tua vida financeira. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. E eu peço ao Senhor, meu Pai, o Senhor que é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Senhor que é o Deus dono do ouro e da prata,
Abençoa, meu Deus, a vida financeira desta pessoa. Toca, meu Deus, no trabalho dela. Toca na vida profissional. Toca no dinheiro dela, meu Pai. Nos projetos dela. E se existe, meu Deus, um espírito de escassez, um espírito de miséria, meu Pai, amarrando, travando, impedindo que as coisas prosperem, avancem de maneira positiva na vida financeira dela. Oh, meu Deus, repreende agora, eu peço, Pai, todo o mal da vida financeira desta pessoa. E prospera ela, Pai. Abençoa, meu Deus. Abre porta para o desempregado. Abençoa, meu Pai, o aposentado, o pensionista. Aquele que está trabalhando, prospera o trabalho dele. Meu Deus, abençoa a empresa desta pessoa, o comércio dela. Coloca a tua mão, meu Pai. Porque diante da mão do Senhor o milagre acontece. O impossível se torna possível. Eu abençoo, Pai, a vida financeira de todo o povo. Eu oro, meu Deus, por cada dizimista e por cada ofertante desse ministério. Eu louvo ao Senhor pela vida deles. Eu oro, meu Deus, por esse novo dizimista, por esse novo ofertante. E eu peço, meu Pai, não deixa faltar nada para eles, Senhor. Que se cumpra aquela palavra do salmista Davi. Fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, que cada dízimo, meu Deus, que eles devolverem aqui nesse ministério, que cada oferta, meu Pai, generosa, que cada oferta de coração que eles semearem aqui nesta obra, meu Pai, nos ajudando a levar a palavra, que o Senhor faça voltar para eles muito mais, multiplicado, abençoado, abundante, transbordante, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Senhor, eu estendo a minha mão para a arca. Aqui na arca, Senhor, aqueles que estão na campanha estão representados aqui pelos nomes, pelos pedidos, pelos comprovantes. Pai, eu profetizo sobre a vida deles a bênção de saúde, a bênção de paz e de prosperidade. Que esses últimos dias, Senhor, que faltam para terminar o ano, seja do mover do Senhor, seja do agir do Senhor, seja o sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. É o que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém. A bênção de Deus está no teu trabalho, a bênção de Deus está sobre a tua vida profissional, está sobre a tua vida financeira, em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai estar fazendo a sua oferta de fé, o que Deus tocou o teu coração. Bispo, eu quero fazer uma oferta nessa noite, eu quero abençoar essa obra nessa noite. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo, eu quero enviar o meu dízimo. Você vai estar nos ajudando a cumprir os compromissos desse final do mês. Bispo, eu não tenho hoje para enviar. Amém. Fique em paz, acalma o teu coração. Deus vai te abençoar. Você vai ter para você vai ter para a tua família, e você vai ser bênção também para esse ministério. Você vai ser coluna para esse ministério. Amém? Essa é a chave Pix, 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai depositar nessa conta do Bradesco, que é uma conta provisória. Anota aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Eu termino e você vai abençoado, descansar em nome de Jesus. Amanhã, sábado,
6 horas da manhã eu venho para a gente orar. Quem puder, põe o teu relógio para despertar, vem orar comigo 6 horas da manhã. Amém? Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar todo dia junto comigo. Amém? Você que está pelo YouTube, gente, deixa o teu joinha, deixa aí o gostei, deixa o like para esse culto chegar para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, toca no botão aí com a palavra inscrever-se, para você também fazer parte das nossas orações diárias, da nossa corrente de oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu estou vendo aqui a dona Mara dizendo assim, bispo, abençoa minha garrafa com água aí, bispo. Está aqui. Esquece não vou esquecer não. Quem tem aí a garrafa com água, peça de roupa, o que representa a tua casa, deixa eu abençoar. Eu termino. E você vai abençoado, abençoada, descansar. Pai, em nome de Jesus Cristo, consagra e abençoa cada garrafa com água, meu Deus. Quando essa pessoa beber desta água, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja abençoada, que ela seja fortalecida, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a fotografia da família, o álbum da família, meu Pai. Que todos os familiares, meu Pai, nessa foto, nesse álbum, sejam tocados pelo Senhor. Cura os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos, Senhor. Se tem algum familiar, meu Deus, em situação de risco, em situação de perigo, livra de todo mal. Eu abençoo, meu Deus, essa foto, esse álbum, essa peça de roupa, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite de libertação, essa noite de quebra de maldição. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida de todo o povo. Obrigado por aqueles que estão entrando aqui hoje pela primeira vez. Obrigado, Senhor. O teu povo vai sair agora, Pai. Guarda a vida deles, guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono abençoada. O sono do justo, conforme diz a tua palavra. E que esse final de semana, meu Pai, que está se aproximando, seja o melhor final de semana da vida deles. Seja de bênçãos e seja de milagres. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja na tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente, a bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está aí na tua casa em nome de Jesus. Você crê? Então recebe. Recebe essa bênção para a tua vida, recebe essa bênção para a tua casa. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. E esse final de semana, gente, Deus esteja à frente da tua vida em tudo. Seja o final de semana mais abençoado da tua vida. Amém? Domingo, 8 da manhã, no culto presencial, 8 da noite, aqui na sala de oração. Eu espero você. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a sua vida e uma boa noite.